Salve, salve, meus amigos! Sejam bem-vindos ao Fiore Biologia. Eu sou o Leandro Fiore e eu tenho aqui nas minhas mãos nada mais, nada menos do que o livro acadêmico mais influente de toda a história da humanidade. E sabe por quê? Não! Porque ele explica a origem de todas as espécies. E nessa aula nós vamos estudar ele, o autor desse livro, Charles Darwin. E galerinha, é muito importante você entender a teoria da evolução para não ficar falando abobrinha aí, para não ficar falando bobeira. É uma aula muito importante, então já deixa o like aí nesse vídeo e bora pra aula! Darwin foi um naturalista britânico que nasceu no ano de 1809. E aqui a gente já tem uma curiosidade. Ele nasceu no mesmo ano em que Lamarck publicava o seu livro Filosofia Zoológica de Lamarck, onde ele falava ali das suas ideias transformistas, da lei do uso e desuso, um assunto muito interessante que nós já discutimos aqui no canal. E a grande sacada desse nosso personagem de hoje é que ele utilizou exemplos bastante simples, bastante fáceis de assimilar, de entender, para explicar o processo de evolução biológica. E eu já adianto uma coisa para vocês: nunca mesmo associe essa imagem aqui de evolução da espécie humana com a teoria da seleção natural de Darwin. Darwin nunca usou esse exemplo, ele nunca falou que o homem veio do macaco. Darwin, como a gente vai ver no decorrer dessa aula, ele explica a evolução através de um processo caótico de competição e de seleção daqueles indivíduos mais adaptados. E para você ter uma ideia, Darwin utilizava muitas vezes exemplos de espécies domésticas, como que aparece aqui no primeiro capítulo do livro, A Origem das Espécies, exemplos de pombos que Darwin criava em sua própria residência. Ele percebia aqui que cruzando determinadas variedades, ele chegava a aspectos morfológicos que não eram observados anteriormente. E o ser humano sempre fez isso desde a história da humanidade. Como você acha que o lobo selvagem se desenvolveu e chegou aí a essa espécie fofinha de cachorrinho, de um shih tzu aí que você tem na sua casa? Ou, por exemplo, você acha que o porco, rosinha, gordão, praticamente sem pelos, ele já surgiu desse modo na natureza? De maneira nenhuma. Ou ainda as galinhas domésticas que criamos aí para o abate, você acha que ela existia daquela forma em meio natural? Não sei. O ancestral da galinha tinha a capacidade de voar. A galinha de hoje é tão gorda, né? Tem as suas asas ali tão atrofiadas que ela perde essa capacidade de voar ali por longas distâncias. Mas com certeza as principais sacadas de Darwin são decorrentes de uma viagem que ele fez ao redor do mundo a bordo de um navio conhecido como Beagle. E esse navio ele fazia ali paradas estratégicas em diversos continentes, em diversos locais do nosso planeta, onde Darwin sempre coletava, observava e estudava diversas espécies de animais. Darwin ficava intrigado do tamanho da biodiversidade existente no planeta, espécies que nunca ninguém ali havia descrito ou sequer registrado, porém espécies que apresentavam certa semelhança com outros indivíduos que Darwin já conhecia. Dessa forma, Darwin vai estabelecendo ali uma suposição que mais tarde vai se tornar uma teoria de que muitos indivíduos descendem de um único ancestral. Eu vou tentar resumir agora todo o darwinismo, que é esse conceito que surgiu a partir desse livro, A Origem das Espécies, em 4 observações e também 3 conclusões que Darwin ele tira dessas observações. Já adianto para vocês que essa sequência didática eu encontrei uma vez em um site, se eu não me engano é o Só Biologia, então eu estou dando os créditos para eles. Vamos então à primeira observação, que é: as populações naturais tendem a crescer, ou seja, elas têm alta capacidade reprodutiva. É bem simples, né? Uma população em determinado ambiente, se ela não encontra ali muitos obstáculos que impeçam a sua reprodução, a determinado ciclo ela vai aumentando em quantidade até que a gente vai ter uma população bastante numerosa. Vamos pensar aqui como exemplo nas borboletas. As borboletas vão se reproduzindo, botando ovos, podem eclodir ali centenas de larvinhas que vão dar origem a centenas de novas borboletas.
A segunda observação vai tratar da capacidade que o ambiente possui de suportar o aumento dessa população. Como assim? Em determinado momento, a gente vai ter tanta borboleta que pode começar a faltar recursos básicos como alimento, ou faltar ali determinado abrigo necessário para essa espécie, ou até mesmo existir ali competição durante o processo de reprodução. Dessa forma, as populações tendem a se estabilizar quanto ao número de indivíduos, o que é bastante relacionado à teoria de Malthus, que ficou famoso na sua época por demonstrar que o crescimento da população era muito mais rápido do que o crescimento da produção de alimentos. Porém, na sua época, ali, tratando de ser humano, ele não levou em consideração a tecnologia, que aumentou muito a capacidade de produção de alimentos. Só que, meus amigos, no ambiente natural não temos tecnologia. Se a população cresce muito, os recursos naturais vão ficar mais escassos e vão acabar. Dessa forma, Darwin vai chegar à sua primeira conclusão, que é: a cada geração morre um grande número de indivíduos sem deixar descendentes. Ou seja, vai ter indivíduos que vai nascer e, devido à falta de recursos, devido à competição, vai morrer sem deixar descendentes. A terceira observação é que indivíduos dentro de uma população podem apresentar características variadas, características diferentes. Vou dar um exemplo aqui utilizando a espécie humana. Existem diversas raças, muitas vezes ali mensuradas, devido à tonalidade de sua pele, mas indivíduos que se desenvolveram mais ao norte ou mais ao centro do nosso planeta tendem a ter características morfológicas diferentes. Vou dar um outro exemplo bem atual. Eu vi uma reportagem onde falava que o coronavírus ele é muito mais agressivo em pessoas que possuem tipo sanguíneo A. Eu tô ferrado nessa. Entretanto, pessoas que possuem o tipo sanguíneo O são pessoas mais resistentes a esse vírus. E galerinha, nós sabemos que o coronavírus causa uma doença bastante grave, entretanto as taxas de mortalidade não são as mais elevadas. Agora vamos supor que surja aí um novo vírus que consiga matar todo mundo que tem tipo sanguíneo A. Só restariam pessoas do tipo sanguíneo O, do tipo B ou ainda do tipo AB. Ou seja, estaríamos vendo um exemplo de seleção natural. E é aí que temos a segunda conclusão feita por Charles Darwin, que vai nos dizer que os sobreviventes se reproduzem e são os que apresentam determinadas características. No nosso exemplo foi a ausência do sangue tipo A, e essa característica está relacionada à adaptação às condições ambientais. Em outras palavras, isso é seleção natural. A quarta observação é justamente que as características vantajosas de uma população foram herdadas de seus pais. Daí teremos a terceira conclusão de Charles Darwin, que vai nos dizer que os mais aptos, aqueles que mais se reproduzem, tendem a transmitir aos seus descendentes as características relacionadas à aptidão de sobreviver. Dessa forma, a seleção natural vai favorecer a permanência e também o aprimoramento de características relacionadas à adaptação. Galerinha, não confunda, tá? Muitas pessoas dizem, os mais fortes sobrevivem, segundo Charles Darwin. Não, quem sobrevive é o mais apto. Nem sempre força, indica aí sobrevivência. Às vezes um animal que tem maior capacidade de se esconder é aquele que vai sobreviver. Um bom exemplo para isso são os dinossauros. E para terminar essa aula, meus amigos, eu vou citar para vocês um exemplo muito legal, que é o exemplo dos tendilhões de Darwin. Darwin ele percebe que lá no arquipélago das Ilhas Galápagos, o arquipélago é um conjunto de ilhas, existiam 14 ilhas. Em cada uma dessas ilhas ele encontra uma espécie diferente de tendilhão. Só que mais do que isso, cada ilha possuía ali um tipo específico de alimentação. Uma ilha possuía sementes duras, outra ilha possuía sementes mais macias, enquanto que outras ilhas possuíam ali espécies diferentes de inseto. E quando ele começa a observar, começa a estudar, olha o X ali da questão. Ele percebe que o bico de cada tendilhão presente em cada uma dessas ilhas eram adaptados ao determinado tipo de alimento. Por exemplo, determinada espécie de tendilhão que se alimentava ali de uma semente muito dura tinha
tinha um bico em forma de alicate, um bico bastante rígido para quebrar aquela semente. Enquanto que uma espécie que se alimentava ali de insetos pequenos, que tinham que ser coletados ali no interior de troncos de árvores, tinha um bico mais fininho e mais delicado. E decorrente dos diversos tipos de alimentos presentes em cada uma daquelas ilhas, nós tínhamos bicos diferentes para cada tendilhão, para cada ilha. Dessa forma, Darwin chega à conclusão que no passado, antes daquelas ilhas serem formadas, provavelmente existia apenas uma única espécie de tendilhão. E quando essa espécie foi colonizando as ilhas, as mudanças ali ambientais que aconteciam em cada uma dessas ilhas, que originavam ali determinados tipos de insetos, determinado tipo de planta, de alimento, selecionavam o tipo de ave mais adaptada que sobrevivia e que deixava descendentes. Dessa forma ocorre o processo que chamamos hoje em dia de especiação, que é o surgimento de espécies diferentes. Durante minha viagem a bordo do HMS Beagle, como naturalista que sou, fiquei bastante impressionado com certos fatos referentes à distribuição dos seres organizados que povoam a América do Sul e as relações geológicas que existem entre os seres que habitam ou habitaram aquele continente. Esse é só o comecinho do livro A Origem das Espécies, é uma leitura que eu recomendo e para mais aulas e curiosidades sobre evolução, se inscreve no canal, ativa o sininho, se liga no Fiore Biologia e até a próxima!